E aí, meus amigos, tudo bem? Tava com saudade de vocês. Então hoje a gente tá fazendo o 7º vídeo, tá bom? Da série Viver em Portugal. Assim você vai entender um pouquinho da minha história nesse país lusitano, beleza? Então, quem me acompanha já viu que eu já falei como eu saí de Natal, fui para a Europa, morei em Lisboa, trabalhei, arrumei emprego. Pronto, hoje no 7º vídeo vamos falar um pouquinho sobre faculdade, beleza? Porque o brasileiro ele quer trabalhar e também quer estudar, então vou falar um pouquinho sobre faculdade para vocês hoje nesse vídeo, tá bom? Então fica por aí até o final do vídeo. Então vamos lá, pessoal, como vocês sabem, todo imigrante que quer sair do seu país e chegar num país diferente, claro, quer arrumar o quê? Trabalho, depois de trabalho, se legalizar e depois de se legalizar, estudar. Então foi o que o Johnny fez. Eu estava morando em Lisboa já há 8 meses mais ou menos, mas era só trabalho em casa, trabalho em casa. Então o que eu fiz? Eu parei e pensei, eu estava no Brasil, eu fazia faculdade, então eu saí do Brasil para vir morar aqui em Lisboa e só para trabalhar eu ficava no Brasil. Então eu vim para trabalhar e fazer algo diferente. Então foi aí que eu tive a ideia de fazer faculdade pela 2ª vez. Então o curso que eu escolhi, turismo, como eu era guia de turismo no Brasil, escolhi fazer turismo aqui em Lisboa, na Lusófona, no grupo Lusófona, que é na faculdade INP, que fica na Mejoeira, na linha amarela. Uma faculdade muito boa, estilo medieval, antigo, a estrutura dela, mas é muito boa, onde eu fiz várias amizades com muitos portugueses. Para você ter ideia, eu era o único brasileiro do curso de turismo. Então vou contar um pouquinho para vocês mais aprofundado. Então vocês sabem que eu trabalhava como garçom, empregado de mesa, já trabalhava na pontinha. Então chegou um tempo que eu percebi que não valia a pena estar só trabalhando. Foi aí que eu fui fazer faculdade. Então para nós fazer faculdade em outro país é muito caro. Então primeiramente você tem que fazer matrícula, depois tem que se inscrever no curso. Então eu paguei em média 770 euros para poder me inscrever. Depois eu paguei mais 200 euros, 220 se eu não me engano, para poder iniciar o curso. E quando eu iniciei o curso, tive que pagar a mensalidade de 240 euros, 260 euros, se eu não me engano, esse valor. Agora deve estar mais ou menos 360, por aí, 300 reais, se eu não me engano, a mensalidade, isso por mês. Então, como vocês sabem, eu ganhava em média 600 euros, 600, 650, mandava 150 para o Brasil e sobrava 350, 400 euros mais ou menos por aí, né? Então, o que eu fiz? Tive essa ideia de investir na faculdade. Então, isso foi muito bacana, então eu ganhei bastante conhecimento, aumentei mais ainda, tive um know-how na minha vida, vamos dizer assim, por estar estudando faculdade, fazendo faculdade fora do seu país natal, que é lógico que é Natal, ou no Brasil. Então fazer faculdade no outro país dá aquele autoestima a você. Então eu enchi o peito, enfim, mas o primeiro problema, o horário, que não batia, porque o brasileiro, o imigrante, ele não pode fazer faculdade de manhã ou à tarde, ele só tem já é mais propício fazer à noite. Então era muito difícil os horários. Então o que eu fiz? Eu tinha manhã, não podia, à tarde eu não podia, só tinha noite, mas meu horário era de meio-dia às 10 da noite, e aí não deu certo. Então foi aí esses atritos que fez eu ficar mais um pouquinho chateado com o meu atual trabalho. Findei saindo do trabalho e ficando desempregado, mas mesmo assim eu estava estudando. Então saí do trabalho, comecei a fazer faculdade e fiquei desempregado. Para você ter ideia, o ano letivo começa em setembro. No Brasil é em fevereiro, se não me engano, fevereiro exatamente, fevereiro ou março, vai depender da instituição, e lá começa o finalzinho de setembro. Então, no início de setembro eu estava trabalhando, no final de setembro eu estava desempregado. Mas, enfim, já tinha pagado a primeira mensalidade, já estava com toda a felicidade. Então, tem que só correr atrás de um trabalho que não impedisse de eu estudar.
de trabalhar. E foi a minha saga. Então, estudando à noite, durante a noite, né? E correndo atrás de trabalho. Como tinha algumas reservas, tinha pagado a faculdade já, tinha pagado a faculdade um mês, só ia pagar em setembro, outubro, no final de outubro, então eu tinha mais ou menos um mês e pouco para poder arrumar um emprego. Aí corria atrás de trabalho. Todo emprego que chegava era para trabalhar part-time, de manhã e à tarde com a noite. Eu disse, não dá, porque eu estou estudando. Quando eu dizia que eu estava estudando, o pessoal olhava assim para mim, estudando, você, sim, estou estudando aqui, estou fazendo faculdade e eu tenho que arrumar um trabalho que seja, que dê para mim poder trabalhar. Então, quando eu dizia isso para as pessoas que iam me empregar, os portugueses, eles diziam, não, então não dá certo não, porque aqui você pega de 9, larga de 3, pega de 6, larga de 10. Aí não dava certo. Então, fui na batalha. Então, passei quase um mês sem trabalhar, um mês de setembro todinho. Começou a faculdade e aí eu já agoniado para poder saber que tinha que pagar a faculdade na primeira semana do dia 5 de outubro. Enfim, consegui arrumar um emprego lá perto do zoológico, na linha azul, nas Torres Gêmeas, perto do jardim zoológico. Então, uma pastelaria também. O horário era um horário um pouquinho maior, mas enfim, era de 7 horas da manhã, 7 horas, até 5 da tarde. Então, nesse horário, eu chegava de 7 e saía de 5. E de 5 eu já ia para a faculdade. Tomava banho e chegava na faculdade mais ou menos 6 horas, 6 e meia. Aí ficava de 6 e meia até 10 da noite. Beleza, estudando. No outro dia, trabalho. E assim foi levando a vida. Até chegar um tempo que eu não tive mais condições de pagar a faculdade, porque como a faculdade era 280 euros, na época 280, eu tinha que mandar para o Brasil e o trabalho que eu arrumei só me pagava 500 euros só. Então eu tive que dizer, olha, eu faço faculdade ou eu deixo esse emprego e vou arrumar outro emprego. Então o que eu fiz? Tive que deixar a faculdade de lado, mas o que eu fiz? Pedir um empréstimo a faculdade, porque lá você, quando se matricula como aluno regular, sem nenhuma ajuda, tem como você pedir para o governo pagar a sua faculdade, é tipo FIES no Brasil, para o governo pagar a sua faculdade e quando você terminar, você pagar ao governo. Então, o que eu fiz? Dei entrada nesse requerimento que tem que só esperar. Então, o mês de outubro eu já não paguei, mês de outubro, aí eu trabalhando, só ganhando 500 euros, não dava para poder pagar a faculdade e mandar dinheiro para o Brasil e sustentar lá. Então chegou outubro, chegou novembro e eu trabalhando. Chegou dezembro, eu trabalhando. Quando chegou dezembro, finalzinho de dezembro, que foi que aconteceu? Saí do trabalho, porque a patroa não queria assinar meu contrato. Quando faltava mais ou menos um dia, 2 dias para terminar a experiência, que é de 3 meses, ela falou que não ia dar o contrato para mim e não botou para rua. Aí eu fiquei a ver navio. Isso já no mês de início de setembro. Setembro não, dezembro. E aí, o que é que eu vou fazer? Tem que pagar a faculdade eu estava frequentando, enfim, desempregado, e tinha que comer. Aí eu tive que manter ir atrás de trabalho, manter atrás de trabalho. Aí fui atrás de trabalho, dezembro, passei um mês todo procurando emprego, não consegui. Dezembro, mês de frio na Europa, foi um dos meses mais difíceis que eu tive, estando lá, quase 2 anos já, estando. Aí foi o que aconteceu? Eu sem trabalho, como é que eu ia pagar a alimentação? Como é que eu ia pagar o transporte? Como é que eu ia pagar o aluguel? E aí? Pense numa vida que eu tive. Eu alugava um quarto, que eu morava com a senhorinha, que ela tomava conta de mim, que era bem dizer minha mãe e minha avó. Então, nesse mês de dezembro, o que foi que aconteceu? Eu peguei uma danada de uma doença, que não era doença, para mim era doença, mas para nós agora é normal. Uma tal de bronquite, que eu nem sabia que danada de doença era essa. Eu peguei bronquite para quem está no frio, mas enfim, isso vai ser tema do próximo vídeo que eu quero que você escute
como eu adoeci, fui bater no hospital e depois veio a realidade que eu tive que tomar decisões muito difíceis para poder resolver minha vida. E sem falar que eu já estava sendo chamado pelo CEF para poder me legalizar. Então eu estava fazendo essa faculdade, já tinha a legalização pronta, só esperando eu mostrar um contrato de trabalho para poder ele me legalizar. Imagina aí, o que foi que eu fiz? Adoeci. Mas isso será assunto para o próximo vídeo, que será o vídeo 8 da série Viver em Portugal. Então, pessoal, espero vocês no 8º vídeo da série Viver em Portugal. Um forte abraço e conto com vocês.